Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Boa tarde a todos, né? É imensa alegria nossa de estarmos aqui mais uma vez, os Caravaneiros do Evangelho. Hoje, a minha pessoa como expositor, né? Boa tarde também aos amigos internautas sintonizados na Rádio e TV Chico Xavier. Aquele abraço a todos que sintonizam conosco neste momento. Hoje trago essa palestra, as causas e justiça das aflições, para ver se a gente aprende um pouco e muda um pouco essa ideia, né? Da doutrina espírita, é a parte filosófica de fazer você refletir, fazer você mudar, não mudar no sentido de se tornar um ser diferente, não, mas de mudar as ideias de como elas foram, digamos assim, culturalmente colocadas para nós, né? Então, vamos iniciar com as bem-aventuranças para a gente poder dar início, né? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 20 a 21. As palavras de Jesus são demasiadamente claras para os nossos corações. Quando Jesus nos falava das consolações futuras, nos criava no espírito ainda atormentado a ideia da justiça de Deus, ao mesmo tempo em que nos falava sobre a continuidade da vida, das alegrias e também das tristezas. Então, vamos entender essa questão do pobre, né? Por pobre, entendamos na condição, não na condição financeira ou econômica de um cidadão, ou mesmo de um povo, porque sendo assim, fácil seria ganhar o reino dos céus. Então, quando Jesus disse, né, e a gente entende que pobre seria aquela pessoa desabonada financeiramente, não é essa a ideia do Evangelho, não é isso aí que Jesus se refere, né? Os pobres a que Jesus se referia são aqueles que passam a humilhação do mundo resignadamente. Então, você pode ser uma pessoa muito abonada e passar humilhações grandes. São aqueles denotados muitas vezes como sonhadores, utópicos ou mesmo sub-raça da humanidade. Aqueles que, pela sua perseverança silenciosa, são colocados à margem do processo social, educacional e mesmo humano. Não é difícil entender que as aflições aparecem em nosso planeta. A respeito dessa questão, citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o item 7, num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á, porque as aflições sobrelevam aos gozos, ou seja, são maiores do que os gozos, porque, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correções se podem ter por lugares de deleite, né? Quem quer estar no leito de hospital ou quem quer estar encarcerado em uma penitenciária? Então não é um local de deleite, né? Não é um local onde você vai ter alegrias. Quando Allan Kardec nos coloca esse comentário, orientado pelos espíritos superiores, nos fala sobre a necessidade do escândalo em concordância com Jesus. Casa de correção aplicam por vezes remédios dolorosos para o bem e para a educação do espírito. É muito difícil, meus amigos, em meio a uma aflição, pensarmos e agirmos como estudante e aproveitarmos dela todos os ensinamentos. Ao contrário, a combinação orgulhosa e egoísta de nosso coração nos impulsiona
a concha psíquica, nos isolando de tudo aquilo que nos poderia melhorar. A mensagem que o Espiritismo nos traz é demasiadamente clara. Deus é soberanamente justo e bom, e tudo que provém dele é cheio de razão e de justiça. Nossas aflições são processos que devemos aprender a superar, porque nosso destino é a perfeição. Então, as aflições são coisas deste planeta e são aquilo que vai nos impulsionar à mudança. Se não houver aflição, não haverá mudança. A gente vai ver isso ao longo da nossa palavra, né? Há um item no Livro dos Espíritos que diz que o clima de uma região influi nos aspectos morais do povo que lá vive. Não é determinismo demais, apesar de achar que para a época e local onde foi informado era adequado, né? Vamos nos questionar sobre essa questão. Então vamos analisar a questão. Na questão de número 52 do Livro dos Espíritos, lê-se: dá-se o mesmo com duas crianças, filhos de mesma mãe, que, criados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelham quanto ao moral. São filhos de mesmo pai, mas que por necessidade um foi morar em uma cidade com outras pessoas e um ficou com os pais, né? Moralmente são duas pessoas distintas e totalmente diferentes. Não acreditamos esteja colocado aí nenhum determinismo moral. Pelo contrário, é dito que pelo afastamento que os filhos ou a raça no assunto tratado, é possível que elas não guardem as semelhanças que seriam de se esperar entre dois irmãos criados juntos. Se são criados juntos, seriam bem mais semelhantes, né? Os Espíritos nos ensinam que a formação na infância é fundamental à orientação do espírito reencarnante. Raças que comungam dos mesmos hábitos têm as mesmas potencialidades de desenvolvimento. Essas potencialidades, de certa forma, traçam limites à manifestação espiritual do indivíduo, desde que o indivíduo não tenha um aparelho ou uma condição de costume social para manifestar-se em sua totalidade. Fica tolhido por conta disso. Então, se a gente for parar para analisar, são dois parâmetros simples de você ver. Se você for analisar os jovens, né, nos países de terceiro mundo como o Brasil, e os jovens nos países de primeiro mundo como a Europa, como os Estados Unidos, Canadá, as capacidades são totalmente diferentes, porque a cultura é diferente e o estímulo que você recebe é diferente. Então, você vai se capacitar de acordo com o estímulo pelo qual você recebe. Então, não tem como essas duas crianças... A gente tem vários casos de crianças que nasceram no Brasil, mas que por algum motivo foram adotados e levados para a Europa. Então, tem irmãos no Brasil, mas são irmãos consanguíneos, mas um criou-se na Europa, outro criou-se no Brasil. São totalmente divergentes um do outro, por causa da cultura do local. Daí se observam as diferenças por conta do afastamento, uma diferenciação, mais uma vez, da liberdade vinda das condições que cercam esses espíritos e não do estado espiritual deles em si. Então, para que a gente possa observar, esse que criou-se na Europa e o que criou-se no Brasil, a distinção moral de um e de outro se dá pelas pessoas que os cercam. Então você tem uma criança pequena, e a gente só forma a condição de uma criança até 5, no máximo 7 anos de idade, onde ele está fazendo toda a formação de caráter, e aí a criança gosta de rebolar, gosta de estar em festa de bebedeira, e você incentiva isso, porque você está ajudando aquela criança na sua formação de caráter. Então mais tarde vai ser uma pessoa leviana, né? Uma pessoa frívola, e você vai querer corrigi-la depois de adulta. Já não tem mais o que fazer, infelizmente. Não há o que você fazer. Então, a responsabilidade muito grande dos pais, dessa criança, desse espírito reencarnante nesse período, porque ali é onde você vai exatamente lapidar as inclinações, ou as mais inclinações desses espíritos, lógico, aquelas que forem possíveis. Mas aí a gente acha tudo muito bonito, acha tudo muito engraçado, acha tudo muito infantil, quando o próprio espírito naquela idade está refletindo as imperfeições do passado que devem ser corrigidas. Você já imaginou uma criança, você compra um brinquedo para a criança, principalmente aqui no Brasil, a gente muito sofrido, compra um brinquedo, só olha, não deixa seus colegas não, que se quebrar não compra o outro. Então você já começa a instigar o quê? O egoísmo daquela criança, que ele já tem isso intrínseco no espírito muito forte. Então, tudo é uma questão. Já no país desenvolvido como a Europa, você dá os brinquedos e incentiva a divisão, porque você tem abundância. Então, aí onde está a diferença de formação.
Aí podemos nos perguntar, só podemos resgatar nossos erros através da dor, que é o nosso tema, né? E aí a gente precisa fazer uma correção desse termo dor, né? Para ser fiel à codificação, para a gente não fugir da codificação, né? Dor é uma sensação física, né? Sofrimento é uma sensação que pode ser moral. Eu posso sofrer uma dor física e posso sofrer uma dor moral, mas o sofrimento em si pode ser só moral sem ter a ação física, né? O espírito desencarnado nunca sente dor, não possui o veículo físico para transmitir os impulsos nervosos da dor, né? Então ele não tem um corpo físico. Aí você pode dizer, não, mas na mesma mediunidade a gente vê vários espíritos sentindo dor, reclamando de dor. É uma condição psíquica que ele se acometeu ou que ele se encontra. Mas dor fisicamente, como a gente sente, ele não vai sentir. Ele não tem um veículo denso como o nosso para sentir dor, né? Mas pode sofrer, desde que sua consciência vive após a desencarnação. Então ele não tem dor. Ele expressa como dor, mas na verdade o que ele tem é um sofrimento. Que ele não entende, não sabe dividir, não sabe separar um do outro, e aí ele externa isso como uma dor. Mas na verdade é um sofrimento moral que ele está passando, né? Então só podemos resgatar nossos erros através da dor. Vamos à nossa reflexão. É importante compreendermos uma coisa: o espírito não sofre ou se alegra. São duas coisas bem intrigantes, né? Ele nem vai se alegrar, nem vai sofrer. Antes disso, e englobando tudo isso, ele aprende. Tudo é voltado para o nosso aprendizado. Mesmo o sofrimento é aprendizado que eu estou tendo. E a gente vai poder compreender isso ao longo da nossa leitura aqui, do nosso estudo, né? O processo evolutivo é, antes de tudo, um processo educativo. Então a gente está aqui para se educar. A gente só se evolui se educar. E educar não é educar nos modos do plano físico, não. É se educar espiritualmente falando, né? Porque a gente não é esse ser de carne. A gente é um ser espiritual nessa experiência física. A forma como a educação vai penetrar o psique do espírito é uma escolha que esse espírito, nós, né, temos que fazer. Se o espírito opta por se fechar ao processo educativo, tentando negar as leis de Deus, está escolhendo para si mesmo o processo educativo mais coerente com a sua postura mental, que se convencionou a chamar de sofrimento. Então, o que é que acontece? Não podemos condenar o outro que rejeita Deus, que não é a condição espiritual daquela criatura, e é uma escolha dela. Ela está também nesse processo evolutivo que estamos todos inseridos. A gente não precisa dizer, não, porque eu estou progredindo. Não, todos estamos progredindo. Agora, cada um ao seu passo. A gente pode estar progredindo a passos mais largos. Mesmo aquele que recusa Deus, que renega Deus, também está progredindo. No mínimo, ele pode estar estacionado. Mas estamos aqui todos para progredir, para crescer. E aí, mas ele não nega Deus? Tudo bem. Mas é o grau de entendimento dele ainda que não permite ir além disso. Mas ele está se melhorando em algum ponto. Então não temos nós aqui que condenar ninguém. Nós temos apenas que compreendê-los, que buscar entender a condição evolutiva em que aquela criatura está. Mas infelizmente nós condenamos a criatura porque muitas vezes ele renega a Deus. Não temos que em algum momento também nós já renegamos a Deus no passado. Hoje já estamos melhores, né? Se o espírito, no entanto, se posta adequadamente na postura de aluno e com isso facilita o processo de aprendizado, que bate incessantemente à porta de sua consciência, então se diz que ele aprendeu pelo amor. Então nós que já estamos nessa consciência estamos aprendendo pelo amor, embora a gente costuma dizer que a gente chega na doutrina muitas vezes não por amor, mas a gente chega pela dor, né? Poderíamos chegar pelo amor, e a gente vai compreender essa questão da dor aqui. Sendo assim, pode-se ter o sofrimento guiando de volta ao aprendizado. Não, veja o que é que o sofrimento faz, né? Ele é um guia que nos conduz ao aprendizado. Eu me afastei, não faço o que tenho que fazer, começo a sofrer, e através desse sofrimento me traz de volta ao quê? Ao caminho que eu deveria percorrer. Digamos, a gente costuma dizer que neguinho nunca fez nada de bom, nunca ajudou ninguém, nunca se lembrou de um templo, seja ele de qual nomenclatura for, espírita, católica, evangélico, seja qual for, de umbanda, de quimbanda, não ia a lugar nenhum, mas ele se acometeu de uma enfermidade. Aí o que é que ele se faz? Na enfermidade ele se volta para Deus. Veja que o sofrimento está fazendo o quê? Está guiando ele de volta ao caminho que ele deveria percorrer.
Mas as escolhas dele levou àquele estado de sofrimento, né? E na realidade a gente vai entender que não é sofrimento. Mas só se aprende efetivamente sempre pela opção do amor. Então só vamos aprender sempre se for pelo amor. O sofrimento não ensina, ele guia, é o nosso guia para nos conduzir ao ensinamento. Quem ensina é o amor. E se o amor vem precedido de sofrimento, no entanto, nós foi quem escolhemos sofrer para poder chegar a essa condição de amor, né? Aí vamos a um questionamento muito interessante, né? Muitos espíritas veem um mendigo na rua e dizem, né? A gente vê um mendigo, o indivíduo está lá na calçada, fedendo, tem quem queira dar um abraço nele, mas é nosso irmão que está lá. Mas aí eu não tenho coragem nem de chegar junto, né? Olha, ele é assim porque na outra vida, ou seja, na vida anterior, ele não sabia usar bem o dinheiro, fez mal com ele, aí nasceu assim. E inconscientemente ou interiormente pensa, o indivíduo que reflete dessa forma, é um espírito como eu que se acha superior aos outros. Olha, de certo eu sou rico ou remediado, porque na outra vida soube usar o dinheiro, portanto, devo ser superior. Será que eu sou superior do que o mendigo que está ali sofrendo? Sofrendo entre aspas, né? Será que sou melhor do que ele? Será que sou superior do que ele? Né? Orgulho sem fundamento. Deus concedeu a prova da pobreza a quem pode suportá-la, né? Prova da pobreza não é para todo mundo não, né? Nós estamos aprendendo para um dia suportar, passar a prova, para ter a resignação necessária de suportá-la, né? O aparentemente superior pode estar sendo somente fortalecido ao nível do mendigo, para só depois poder aprender o que o seu irmão já está fazendo desde hoje, pela força que já possui. Veja aí, ser mendigo tem que ter muita força, tem que ter condição psíquica e espiritual. De mais a mais, o espírita que age dessa forma ignora a doutrina espírita, que diz que na consolação de nossos irmãos, Deus nos usa, por vezes, como meio de auxílio, virando as costas ao chamado do Pai para ajudá-lo no seu refazimento. Porque acha que Deus é digno de servir-se de e para tão degradante lista. A gente tem que entender que são dois extremos de prova, né? A opulência, ou seja, o poder total, você ter tudo financeiramente falando, você ter, como a gente costuma ter o mundo aos seus pés, e o extremo da miséria absoluta, né? Então, são dois extremos que precisamos estar muito preparados para poder atravessar, para poder suportar. Embora, né, de forma errônea, equivocada, pedimos para ganhar na Mega Sena, né, acumulada, se for 200 milhões, melhor ainda. Mas aí não ganhamos, né? E muitas vezes a gente, quando chega na doutrina espírita, eu me lembro quando eu cheguei na doutrina espírita, recém-chegado, a gente tem vontade de ajudar o mundo, né? Se a gente pudesse, a gente mudava o mundo seria outro dali para frente, porque é outro mundo que passamos a enxergar. E a Mega Sena naquela época tinha acumulado 31 milhões, né? Aí eu chego no centro espírita, faço minhas preces, e peço a espiritualidade superior que me ajude a ganhar, eu ficaria com 1 milhão, 30 milhões eu ia dar nas casas de caridade, porque a Campina estava abrindo o Hospital do Câncer, eu gosto de dar o Hospital do Câncer, a FAP, saía distribuindo, eu ficava ali com 1 milhão. Muito interessante. Mas a gente vai dizer, mas ia doar tudo, mesmo 1 milhão, quem seria o primeiro beneficiado? Seriam as casas ou seria eu? Então, se eu tivesse, se a espiritualidade, sua infinita sabedoria, tivesse me contemplado, eu não estaria aqui hoje em Barra de Santa Rosa fazendo palestra, né? Porque talvez eu ganhasse e não desse os 31 milhões, porque aí vem a falha moral do apego, né? Da cobiça, né? Que a gente, da avareza, que todos nós temos. Então, na hora de pedir, pedimos. Na hora que recebemos, aí muitas vezes a história muda de figura. Então, a espiritualidade de Deus tudo sabe o que faz. Nós aqui, em nosso estado de ignorância, pedimos muitas vezes aquilo que não temos condições de suportar. Aí podemos questionar: como saber se a causa de nossos sofrimentos
está nesta vida ou em vidas passadas? Como é que eu sei? Porque o que eu estou passando hoje é consequência do meu passado ou eu provoquei isso hoje? Porque tem muita coisa que a gente faz, a gente costuma dizer hoje, na linguagem mais popular, a gente está pagando online. Você faz aqui e aí já começa a quitar o débito, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é qual a utilidade dessa informação, de saber se o que eu estou passando hoje é provas do passado ou são coisas do presente. Qual seria a utilidade disso, né? Vejamos o que nos diz Allan Kardec. O infortúnio que, à primeira vista, parece merecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. A grande luta da humanidade atualmente é pela consciência limpa e tranquila. Encontrar o criminoso desfaz um crime cometido, digamos, alguém mata alguém, né, não se sabe quem foi, e aí encontra-se o criminoso, o assassino. Vai desfazer o crime que ele cometeu? Não vai mudar nada, apenas vai saber quem foi, né? De maneira alguma. O que os Espíritos nos dizem é que o criminoso nós já sabemos quem é. Nesse caso, o conhecimento de detalhes do crime, mantendo que a nomenclatura para referência, não vai atenuar a falta, não vai nos dar o apoio da consciência, não vai nos tornar nem homens nem espíritos melhores. Então, é preciso que se encontre? É claro, é preciso, mas não vai mudar o fato. Então, o que o exemplo nos traz é que adianta eu saber se o que eu estou passando hoje são coisas do passado. Vai mudar o que hoje? Então não vai mudar nada. Então não tem que estar em busca disso. Né? Até porque a espiritualidade superior não vai se ocupar de trazer esse tipo de informação. Ela está aqui para lhe ajudar, para nos auxiliar, para alavancar o nosso processo de evolução. E não para trazer informações frívolas que não alteram nada. O conselho de Allan Kardec é claro: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, se estou passando, cometi algum erro, mereço passar resignação, como a gente viu no começo, e vamos em frente, né? E ter uma ação ativa, positiva, procurando agir contra as más tendências e travando lutas vitoriosas. Aí sim estaremos preparando, ou seja, reparando os erros que cometemos e que se encontram gravados em nosso espírito, sem necessidade de saber de onde eles vêm. Então não há essa necessidade, embora seja uma preocupação de muitas pessoas, e até aquelas que chegam, são recentes da doutrina espírita, e chegam com uma série de questionamentos, até quem é meu guia, como é o nome do meu guia? Não tem a menor importância. O que importa é saber que você tem um guia. Todos nós, nem encarnando tem um guia espiritual. Não. Basta saber que tem. Essa ajuda ele pelo pensamento, ele vai estar apto e pronto para lhe ajudar. Não precisa se chamar pelo nome, não. Né? Até porque o nome é para a gente encarnado. Se o que passamos hoje é consequência de faltas passadas, então não devemos ter pena de ninguém. Estou passando, passo porque mesmo não ter pena de ninguém. Se alguém sofre, é porque merece. Né? Será que tem que ser assim? Né? As opções atuais têm sua razão de ser. Eis o fato. O sábio que encara o fato. Vamos ver como é que o sábio encara esse fato. Né? Sofre porque merece, que bom que merece, porque sofre. Né? Agora vamos a um demagogo. Né? Como é que o demagogo encara o fato? Todos deveriam ser bons para não sofrer como aquele pobre coitado, e nada faz. Então, ele é demagogo porque ele fala, mas ele não age, ele não tem coragem de fazer. Então, ele aconselha o outro, mas ele não faz. Né? O espírita não deve falar em merecer sofrimento, mas sim necessitar aprendizado. Então, cada sofrimento que atravessamos é um aprendizado que estamos fazendo, né? Um exercício. A diferença é gritante. Se alguém necessita de um aprendizado e hoje está tendo ele pelas guias do sofrimento, será que Deus não nos colocou no caminho para refrescar-lhe o coração que já está em condições de suportar o aprendizado sem tanta dureza? Se uma pessoa deve transpor um obstáculo e encontra-se imbuída de coragem e de confiança, o transpõe sem maiores problemas. O mesmo não acontece com o ânimo caído, né? Então, qual é a nossa finalidade? O indivíduo está passando uma prova árdua, ele chega aqui a receber bons conselhos, receber a orientação da doutrina espírita, fortalecê-lo para ele suportar a prova que ele está passando. Né? Essa é a finalidade. Então devemos ajudar porque ele merece passar por aqui, porque é um resgate. Não, nossa obrigação é ajudar, estamos aqui para isso. Né?
O mesmo acontece com o ano caído. Sustentar nossos irmãos na provação, sem desculpas de merecer sofrimento. Pedir a Deus que nos faça peças úteis do precisar aprendizado. É um precisar, como todos nós precisamos, e é o nosso aprendizado. Que com o nosso amor possamos facilitar-lhes a aquisição da lição que insistentemente Deus insiste em enviá-la. Quando ele diz Deus insistentemente insiste em enviá-la, eu posso me esquivar dessa problemática hoje, que eu chamo de sofrimento. Mas ela voltará. Enquanto eu não passar por aquela prova, superar aquela dificuldade, aprender aquela lição, eu estarei sempre refazendo. Não tem como você evitar isso, né? O sofrimento de amanhã é consequência da escolha de hoje. Então, o que fazemos hoje, ele vai refletir no amanhã. Então, façamos boas coisas, façamos o bem sem olhar a quem, como Jesus pediu, né? Estendamos a mão àqueles que nós pudermos, levam a palavra de consolo, de conforto, orientação, tudo dentro do limite. Eu sou espírita, mas não preciso aconselhar o outro falando de espírita, porque ele não é espírita, né? Eu não tenho que impor a minha filosofia de vida ao outro, como outros segmentos religiosos querem fazer. Não, mas eu posso dar uma orientação a ele dentro do que eu já tenho de conhecimento e fortalecer pela prova que ele tem para enfrentar. Esse é o papel da doutrina espírita. Nós, a casa espírita não vive de resgatar pessoas de outros segmentos religiosos, não. Na casa de Assis, a casa a qual participo, recebemos gente de tudo quanto é segmento religioso. Mas a primeira providência que é dita no atendimento, até que você vem, faz seu tratamento, ao término dele, você volta para o seu segmento religioso sem o menor problema. Não estamos aqui para tirar ninguém de lugar nenhum. Isso não é a finalidade da doutrina espírita. Estamos aqui para servir, somos um hospital, né? Agora, se a pessoa, ao término do atendimento dela, se identifica com tudo aquilo que ela viu e quer permanecer, não podemos proibi-la. Mas a finalidade não é tirar ninguém de lugar nenhum, porque Deus está em toda parte, em todo lugar. Então, todos os segmentos religiosos que tem são bons, até por tudo que a gente já viu aqui. Cada um está no seu grau de evolução e o entendimento dele só alcança Deus daquela forma. Então temos que respeitar, não temos que ignorar. Se o nosso já se alastra um pouquinho, ótimo, mas temos que respeitar o outro, né? Vamos ao questionamento. Muitas vezes a pessoa sofre mais do que merece porque sabe que com isso abreviará a sua prova. Já imaginou? O indivíduo ele se acomete do sofrimento porque ele acha que sofrendo cada vez mais ele está abreviando a sua prova. Mas porque alguns povos do frio, regiões, têm mais atribulações que nós. Pode-se levantar esse aspecto e daí não tem furacões no Brasil, pelo menos determinismo de início da questão 52. Por que nossa moral depende do clima? Por que dependeria a moral do espírito do clima, né? Então vamos reportar nosso grande irmão Chico Xavier, né? Perguntaram certa feita a Chico Xavier porque os espíritos não o curavam do seu mal de vista e de sua debilidade física geral, né? Chico tinha suas problemáticas no aparelho físico. Chico Xavier respondeu, sereno como sempre: eu me sentiria muito mal atendendo esses irmãos tão mais necessitados do que eu, eu não sabendo na pele o que eles sofrem. Então veja o que Chico coloca. Eu preciso das enfermidades para poder sentir o que o meu irmão passa. Então é muito agradável para mim estar num pedestal, estar num altar nas alturas, né, num púlpito de ouro, falando do sofrimento alheio sem saber o que o outro fala, né? É o velho demagogo. Então Chico se coloca nessa condição: eu preciso sentir na pele para saber o que o meu irmão sofre, né? Para muitos de nós, o que chamamos tribulações ou sofrimento, para outras pessoas já mais adiantadas, são nada mais, nada menos que meios comuns, que não lhes causa a menor aflição. Por isso, a palavra aflição nunca está ligada ao fato em si, ao clima, ao frio, a doenças e posturas de outro, e etc. A aflição é a consequência do nosso estado espiritual íntimo, de inquietação perante algo que ainda nos causa medo e apreensão. Veja a situação, né? Então, todos nós temos medo disso, medo daquilo, medo de se acometer. Temos que entender que
são provas que nos chegam pelas necessidades e pelas escolhas, não nessa encarnação, nas anteriores, das quais nós precisamos, ou seja, estamos tendo a oportunidade de aprender com essas lições que vêm. E é preciso entender que, como alunos, como escola que é o planeta, eu preciso estar fazendo as provas, os exercícios. Se eu não faço os exercícios, como eu comprovo que aprendi? Como é que eu dou o aval de que eu já me melhorei naqueles questionamentos? É como, por exemplo, como é que eu posso aconselhar alguém se eu não passei as dificuldades que ela atravessa? Não tem como eu aconselhar. É a consequência direta de nossa própria imprevidência em lidar com o desconhecido, com a nossa própria falta de fé e de autoconfiança. Por isso, voltando à pergunta, pode ser que, em termos de fatos físicos, algumas regiões do planeta estejam mais sujeitas que outras, mas a pergunta que nos deve recair é a seguinte: desses fatos, qual realmente são aflições? Será que de fato são aflições? Outra pergunta seria, julgaríamos nós mais justos e sábios que Deus para saber melhor que Ele compensar todo tipo de mal físico que exista no planeta para o aprendizado dos espíritos? Então, tudo é aprendizado, indiferente de onde você esteja, né? A gente pode dizer, não, esse estado tem muito furacão, né? De fato tem, mas os espíritos que lá reencarnam é porque precisam passar por aquela prova, né? Às vezes o cara mora no Brasil, vai para os estados de férias, passar uma semana, vem um furacão, morre lá. E aí? Mas rapaz, ele precisa passar pela prova, tudo é aprendizado. A aflição é uma medicação espiritual, uma medicação de arcabouço moral, por assim dizer. Sendo assim, com climas amenos, muito dinheiro, satisfação amorosa e profissional geram pessoas profundamente infelizes, ao passo que o clima frio e seco, em local solitário e sem acesso tecnológico, pode gerar corações muito felizes. Fechando, o clima não determina a reação moral do indivíduo. A felicidade ou a infelicidade, a aflição ou não, é um estado d'alma e não uma situação exterior. O que os fatos externos determinam são a maior ou menor manifestação de potencialidades do espírito, gerando certas diferenças. Nada mais que isso. Então, cada um está e passa pela dificuldade, e aí o indivíduo passa uma dificuldade extrema, que a gente muitas vezes eu não suportaria passar por isso. Mas aquele indivíduo que passou por aquela prova, porque moralmente ele já está pronto e preparado para passar aquela prova com serenidade, que nos causaria um desespero enorme. Então, mas cada um está atravessando as provas e tendo o aprendizado que necessita. Até que horas vai? Em 4 minutos? É? Não, 5 minutos. 1 hora. Tá bom. As aflições coletivas que determinados povos passam está relacionado com compromissos de aprendizados coletivos, né? Uma pergunta que a gente vê, um tucinando, não sei quantas pessoas de uma só vez, né? Vamos lá. Suponho que o amigo, se não joga, pelo menos sabe o que é um jogo de sinuca. Isso é para a gente poder refletir sobre a questão. No jogo de sinuca, pode-se, com habilidade suficiente, em um número muito reduzido de jogadas, matar todas as bolas do tabuleiro, da mesa de sinuca. Tanto mais hábil o jogador, mais perfeita, rápida e precisa é a combinação para atingir o mesmo objetivo. Deus é o melhor jogador de sinuca que eu conheço, podendo oferecer aos espíritos aprendizados que unem presença mútua, oportunidade de trabalho, refazimento uns aos outros, e tribulações que eles sirvam simultaneamente ao aprendizado, fazendo ao mesmo tempo que esse povo trabalhe para o bem geral. Há uma combinação mais perfeita a se fazer? Não importa quantas bolas você coloca na mesa, Deus sempre as matará todas em tempo zero, perfeição infinita, e com o toque das bolas ainda produzirá rearranjos perfeitos em outros infinitos problemas que afligem a humanidade, né? Aí eu diria você, aposta em Deus, né? Porque Ele não decepciona ninguém. Isso é só uma comparativa. Então cada um está passando, somos como as bolas de sinuca no tabuleiro. Cada um está passando pelo que necessita. E Deus é quem está nesse controle dos toques das bolas. Simplesmente a gente tem que ter resignação, confiança em Deus, apostar nele.
Porque ele tudo sabe, ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente. A gente vai falar aqui nas potências de Deus, mas nos momentos de aflições, o que é que a gente faz? A gente esquece de tudo. Eu costumo fazer um comentário, várias vezes eu falo isso, digamos, o indivíduo é bem sereno, bem equilibrado, ele vem no carro, alguém bate no carro dele, meu amigo, o indivíduo, no momento em que ele precisava ser a pessoa mais equilibrada do mundo, ele parece que vira um monstro, ele fica, ele mata alguém. E aí depois a gente não reconhece, mas o fulano era tão equilibrado. São as aflições e as provas que necessitamos, né? E muitas vezes é isso que as pessoas veem. Já essa semana eu conversei isso com uma pessoa. A gente chega na doutrina espírita, vislumbra esse mundo novo, diferente, aí nós achamos que estamos protegidos. Não, agora eu sou espírito, os espíritos estão ao meu redor e nada me acontece. E muito pelo contrário, a princípio eles até lhe dão uma certa proteção dessa natureza, enquanto é como uma planta que você plantou e ela está novinha, ela brotou, aquele broto, então você tem todo cuidado com aquele broto para que o quê? Para que ele fortaleça e cresça. Quando ele cresce um pouquinho, aí a espiritualidade faz o mesmo conosco. Só que o indivíduo se vicia nessa proteção inicial e quando a espiritualidade deixa ele por conta própria, porque ele já fortaleceu o tronco, o caule, o que é que eles fazem? Começam a reclamar. Isso somos nós. Então não podemos simplesmente ficar esperando. Estamos aqui aprendendo, e quando aprendemos temos que colocar em prática. Então, às vezes o indivíduo é calmo, é sereno, é tranquilo, aí a espiritualidade vai e permite um leve toque no carro dele. Aí cria-se aquela confusão, aquele tumulto, algo que aí mostra para a própria espiritualidade que você ainda é aquele broto que eles já estavam achando fortalecido, né? Vamos ver aqui outra questão, né? Conheço pouco, mas conheço pessoas que passam por poucas aflições na vida, quer econômica, sentimental ou moral. Essas pessoas não estão sendo aferidas ou são felizardos em férias na terra. Ou seja, a gente vê o marginal, o camarada, eu não trabalho, trabalha, rala, aí o outro não faz nada, ele carrão, de noitada, e aí a gente fica, será que Deus está sendo justo nisso, né? Pensam que estão matando aula essas criaturas, porque a gente está aqui numa escola, se esquivando de suas obrigações para com aqueles que clamam por uma ajuda que só essa tranquilidade pode proporcionar. Ninguém, por mais pobre ou mais rico, por mais atribulado ou mais livre, está liberto ou liberado do dever, da caridade e do trabalho ao próprio. Como descansar no ócio se o serviço não está acabado? É uma obrigação de todos, não é uma obrigação da doutrina espírita, indiferente da religião que você participa, né, que você abraça. Servir ao próximo é uma obrigação, é um dever de quem está reencarnado no planeta. Mas aqueles que querem viver de festa estão matando aula. Será cobrado a seu turno, ninguém fica sem quitar seus débitos, não tem como, né? Deus, se eu não pagar ainda nessa encarnação online, mas a cobrança me chegará, embora não seja nem uma cobrança, é o ressarcimento do mal que causei aos outros, que nós chamamos de cobrança. Como ver um mundo onde a maioria não sabe da existência de Jesus? Tem muçulmanos com seu Deus revanchista. Onde estaria a justiça para essas pessoas, né? Um homem-bomba, por exemplo. Impressa na consciência, nos dizem os espíritos, independente da crença, há sempre caminhos corretos que a consciência do cristão ou do muçulmano optam. Podem ignorar a existência da pessoa do Cristo, mas não ignoram o que é o bem. Se não ignoram o bem, não há razão para que não pratiquem. Os espíritos são categóricos quando nos respondem: não é a crença exterior que salva o homem, salva no termo da palavra, mas sim sua postura interior perante o bem, a paz, o amor. Acaso alguma alma do mundo encontra-se privada da guia de sua consciência, né? A gente sabe que onde está contida as leis de Deus, uma das perguntas do Espírito, na consciência dos homens, indiferente do sexo. Então, ninguém se priva de sua consciência. É o caso que ele coloca aqui, o muçulmano sabe o que é o bem, ele não tem consciência do que é o bem, né? Então, quando você tem consciência do que é o bem, você tem a obrigação de praticar, indiferente da crença exterior, né?
Estamos chegando ao nosso final. Gostaria de colocar um trecho do Livro dos Espíritos, né? Resposta à questão 861. Aliás, vós confundis sempre duas coisas distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há facilidade é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que independem de vossa vontade, quanto aos atos da vida moral, eles sempre emanam do próprio homem, que tem sempre, consequentemente, liberdade de escolha. Então, as coisas materiais podem até acontecer independente da nossa vontade, mas as coisas morais são escolhas nossas, inevitavelmente. Digamos, eu posso ver algo aqui e ter vontade de roubar. Roubar ou não roubar é uma questão de consciência moral. Não é a situação material que me causa. Ou seja, a gente costuma dizer que a ocasião revela o ladrão. O ladrão já existia. Ou então, me dizes com quem andas, que eu de quem tu és. Não me dizes o que pensa, que eu te direi com quem andas. O ladrão já existia. A situação só proporcionou que esse ladrão que já existia dentro de mim se revelasse novamente. Nesses atos jamais existe fatalidade. Estamos abertos a maiores detalhes sobre os temas posteriores, né? Uma coisa devemos nos permanecer em mente quando falamos em aflições. Os sofrimentos são meios de nos conduzir ao aprendizado. Tanto mais nos amoleçamos de coração, tanto menos eles serão necessários. Para isso, é necessário que nos portemos intimamente como cristãos e como espíritos que somos, agindo ativamente na eliminação dos males de nossos irmãos que nos compartilham a caminhada. Mesmo no sofrimento, pode ou não existir aflição. A aflição é uma resposta do espírito a um estímulo que lhe causa estranheza de qualquer ordem. Se o espírito reage sempre de maneira resignada, de maneira correta, com fé, amor e ação, mesmo frente aos sofrimentos, não existirá aflição. Essa é a diferença, né? Eu posso estar passando por um sofrimento grande, mas não tem aflição, não há desespero, né? Até porque tudo é breve aqui. Daqui a pouco estamos voltando para casa, né? O que são, a pessoa que vive 100 anos vive muito, são 100 anos para uma coisa que é eterna, né? Não é nada. O Espiritismo cumpre o papel de consolador prometido nesse sentido, de levar as pessoas à verdadeira consolação, a consolação que Jesus nos falou no início, fazendo-nos compreender as tribulações da vida, mostrando-nos o porquê dessas tribulações e mostrando-nos o caminho de superá-las, reagindo sempre de maneira ativa perante os acontecimentos, com paz, brandura, calma e paciência. Então, agradeço a paciência de todos que terem me ouvido. Deixo aquele abraço aos colegas da Rádio TV Chico Xavier que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, pela internet. E a reflexão que fica para que a gente possa aprender é que a dor é o nosso guia, que nos conduz de volta ao caminho que devemos percorrer. E o sofrimento não pode ser confundido com aflições. Eu posso sofrer, mas não devo viver uma aflição por causa desse sofrimento, até porque tudo é muito breve aqui e a gente está atravessando a jornada de que necessitamos. Nós, quando estivermos passando por aflições, quando estivermos sofrendo, devemos entender que é o momento de aprendizado, é o momento de crescer, é tirar daquilo as lições que a espiritualidade nos traz para que a gente possa, com resignação de Jesus, suportar as provas que a vida nos traz, porque estamos aqui para exatamente passar por essas provas e assim superá-las com resignação e com amor, e jamais deixar, mesmo diante dos sofrimentos, diante das aflições, de servir e auxiliar ao próximo. Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não possa receber. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe sempre. Então, agradecemos ao expositor Davi, em nome da nossa casa, pela aula, né, de resignação e de aprendizado com nossas aflições e nossas dores. Gostaria de convidar o amigo Ageneiro para fazer a prece final.
Meu boa tarde a todos. Vamos aproveitar esse clima que nos envolve, rogando ao Mestre Jesus que nos conceda a paz interior, nos dando discernimento, para que possamos aplicar tudo aquilo que o Mestre nos deixou como ensinamento. Primeiramente, que nos amássemos, depois que fizéssemos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nesse dia a dia, nesse vai e vem, nossas provas, nossas aflições estão aí envoltas nesse processo de caminhada e que nós precisamos superá-las de cabeça erguida, confiantes e com fé. E essa força, advinda de Deus nosso Pai, nos dará a consistência necessária para prosseguirmos a nossa estrada, a nossa caminhada, confiantes em Jesus e nesses amigos espirituais que também nos auxiliam. Então, assim sendo, rogamos a Jesus, nosso Mestre, que Ele nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier.